Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como você sabe, estamos aqui falando dessa parte introdutória que fala dos direitos fundamentais. E hoje vamos falar um pouco sobre a convivência familiar e comunitária, especificamente sobre a ideia da família natural. Então, passando às disposições gerais dessa ideia de convivência familiar e comunitária, vamos entrar agora no aspecto propriamente dito da convivência familiar, definindo logo de início o que vem a ser a família natural. Olha lá, acompanha comigo no artigo 25. O artigo 25 diz que entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, a família natural, por definição expressa aí do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a comunidade formada pelos pais e seus filhos ou por qualquer um dos pais e seus filhos. Perceba que a gente tem, então, aí na definição do artigo 25, duas possibilidades de família, né? A família que é formada por ambos os pais mais um filho e a família formada por apenas um dos pais, somente a mãe com seu filho ou seus filhos, somente o pai com seu filho ou seus filhos. Lembre que essa forma de família formada por apenas um dos pais com a sua prole é chamada de família monoparental. Então não esquece desse nome, família monoparental, que é essa formada por apenas um dos pais com os seus filhos. Continua lá comigo, olha lá. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou família ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, olha, isso aqui estamos falando da chamada família extensa. Família extensa ou família ampliada. Então, a família, o núcleo familiar efetivo, o núcleo familiar próximo, é formado pela criança ou adolescente, mais o seu pai, ou mais a sua mãe, ou seu pai e sua mãe. Então, casal mais filhos, ou apenas pai, filhos, ou apenas mãe, filhos, tá? Essas são as ideias de família próxima, família restrita, núcleo familiar próximo. Mas aí vem o parágrafo único que a gente acabou de ver e traz uma ideia de família extensa ou família ampliada, que são quem? São os outros familiares, além deste núcleo fechado de pais e filhos, com quem a criança convive e mantém vínculos afetivos. Então podem ser tios, avós, irmãos, estes são aqueles elementos da chamada família extensa ou família ampliada. Lê comigo lá de novo para você guardar bem. Então, artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. E entende-se por família extensa ou família ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. São os laços familiares mais próximos além dos próprios pais. Normalmente, se isso aparecer em questão de prova, costuma aparecer envolvendo avós, tios, irmãos. Normalmente são essas as figuras mais próximas além dos próprios pais. E lembra, avós, tios, irmãos, estas figuras entram no conceito de família ampliada ou família extensa, ok? Muito bem. Vê lá o próximo artigo, artigo 26. O artigo 26 diz que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento,
mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Como você certamente se lembra muito bem, a Constituição de 1988 acabou com toda e qualquer distinção entre filhos, né? Não existe hoje na legislação, e desde a Constituição de 1988 não existe nenhuma diferenciação entre filhos. Antes você tinha modalidades diferentes de filhos, chamados filhos legítimos e os filhos ilegítimos. Isto não existe mais. Todos os filhos têm iguais condições perante a lei desde a Constituição de 1988. O Estatuto da Criança e do Adolescente só veio para reforçar esta ideia e permitir a qualquer um dos pais que reconheça seus filhos, porventura, havidos fora da relação conjugal. Olha de novo lá o artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente. Ou seja, ambos os pais poderão reconhecer esses filhos num mesmo documento. Então, eu, fulano, e eu, fulana, reconheço fulaninho como meu filho por meio deste documento. Ou separadamente. Então, pode ser conjunta ou separadamente. Só eu, fulano, reconheço fulaninho como meu filho. No próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então presta atenção nisso aí. Não importa qual é a origem do filho, não importa como ele foi gerado. O que importa é que existe esta relação paterno-filial ou materno-filial e que aquele pai ou aquela mãe ou ambos, como o artigo deixa claro, desejam reconhecer aquele filho. Eles podem fazer isso como? Presta atenção nisso, porque pode aparecer em questão de prova. Olha lá, de novo. Podem fazer isso ou, no próprio termo de nascimento, ou 2, por testamento, ou 3, mediante escritura ou algum outro documento público. Então são estas 3 as formas previstas aí no artigo 26. Primeiro, a criança nasceu. E eu, por exemplo, pai, que não tenho relacionamento estável com aquela mãe, né, como é de conhecimento bastante razoável para quem tem um mínimo de noção, sabe que não é necessário um relacionamento estável para que a mulher passe a gestar e dar origem à criança. Qualquer 30 segundos, dependendo da pessoa em questão, são suficientes para resolver esse assunto. Então, senhores, é claro que, eventualmente, pode ser que aquele pai, por exemplo, não tenha nenhum tipo de relacionamento estável com a mãe. No entanto, no momento do registro da criança, ele pode se apresentar como pai e dizer: eu sou o pai da criança, vim registrá-la, reconhecê-la como filho. Isto é uma possibilidade. Outra possibilidade, ele pode fazê-lo por escritura pública ou qualquer outro documento público a qualquer tempo, após o nascimento, após o registro, ainda que não haja ali o reconhecimento daquele pai ou eventualmente daquela mãe, ele poderá fazê-lo posteriormente por escritura pública ou qualquer outro documento público. E terceira possibilidade, por testamento, para que após a sua morte ele seja reconhecido como filho, aquele indivíduo seja reconhecido como meu filho, por exemplo, para após a minha morte, eu coloco lá no testamento, reconheço fulano de tal como meu filho. Pode ser colocado no testamento. Então são 3 as possibilidades. Ou no momento do registro, ou por escritura pública, ou qualquer outro documento público, ou ainda por testamento. Olha comigo lá o parágrafo único desse artigo. O parágrafo único diz assim: o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Toma cuidado com isto aqui. Isso é questão que pode aparecer em alternativa de prova só para te sacanear. Por quê? Porque você pensa assim: eu posso reconhecer um filho uma vez que este filho existe, ou seja, depois que esse filho já nasceu. Não!
O parágrafo único aí do artigo 26 é bem claro, dizendo que eu posso reconhecer um filho mesmo antes dele nascer. Eu posso fazer uma escritura pública, por exemplo, dizendo: o filho que esta mulher, fulana de tal, espera neste momento é meu filho. Reconheço desde logo a condição de pai da criança que ainda não nasceu. Posso fazer isso? Posso, é exatamente o que está escrito aí no artigo 26, no seu parágrafo único. Então, o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho. Ou pode acontecer depois da morte do filho. Se, e essa aqui é a sacada que você precisa prestar atenção, se este filho deixou descendentes. Olha de novo lá comigo. Então o reconhecimento pode preceder o nascimento, acontecer antes do nascimento do filho, ou suceder-lhe ao falecimento. Ou seja, acontecer depois que este filho já está morto. Mas para suceder ao falecimento, só pode se o filho deixou descendentes. Então suponha que a criança nasceu e viveu 3 meses e logo depois morreu. Depois que esta criança morreu, eu posso reconhecê-lo como filho? Não. Por quê? Porque eu só poderia reconhecê-lo como filho se ele tivesse deixado descendentes, coisa que no caso não aconteceu. É a expressa disposição do parágrafo único do artigo 26. Agora, se este menino nasceu, cresceu, teve filhos, morreu, e depois da morte dele eu quero reconhecê-lo como filho, posso fazer isso? Posso, porque ele deixou descendentes. Então toma cuidado com isso aí em questão de prova, que você sabe que o objetivo da banca é te complicar. Por fim, olha lá o artigo 27. O artigo 27 diz assim: o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. Perdão. Podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Significa o quê? Significa que eu, filho, posso demandar a qualquer momento contra meu pai ou minha mãe para ser reconhecido como filho. Posso fazer isso a qualquer tempo, inclusive depois que o meu pai ou minha mãe já tenha morrido, entrando com a ação contra os herdeiros deste pai ou minha mãe. Tá? Então toma cuidado com esse artigo 26 e o artigo 27. Eu, filho, posso entrar com uma ação de investigação de paternidade para ser reconhecido como filho a qualquer tempo, inclusive depois da morte do meu pai ou da minha mãe. E se o meu pai ou a minha mãe já morreu, como é que eu faço para ser reconhecido como filho? Eu entro com a ação contra quem? Olha lá o artigo 27. Entro com a ação contra os seus herdeiros, se eventualmente ele já tiver morrido. Então o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Então, como se trata de ação de família, como se trata de interesses de indivíduos no núcleo familiar, na esfera íntima dos indivíduos, vai correr em segredo de justiça por determinação expressa da lei. Ok? Então, sobre a família natural, era isso que eu tinha para falar para você. A gente volta para falar sobre a família substituta em outro vídeo. Um abraço e até mais.